Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente ao módulo Estudo das Populações Naturais. Eu sou a professora Silvia Mardegan e hoje chegou a hora do nosso último vídeo sobre os fatores que dependem ou não da densidade na dinâmica das populações de plantas. No vídeo de hoje, continuaremos a sequência abordada ao longo da semana, onde falamos das sementes, dormência, a importância do banco de sementes, a dinâmica de populações de plantas com e sem banco de sementes. E agora, por fim, falaremos de interações que ocorrem dentro das espécies, principalmente a relação densidade versus produtividade. Então, antes de entrarmos nessa relação propriamente dita, precisamos pensar em um vaso, um quintal ou um terreno baldio, onde vemos a rapidez com que ele é tomado por plantas daninhas, certo? Mesmo que no ICB, o pessoal da limpeza pode acabar de passar capinando todo o terreno, todo o gramado, passou pouco tempo, a gente tem um boom, um desenvolvimento de várias espécies daninhas, espécies invasoras. Por quê? Porque o espaço ele é o primeiro fator que limita o desenvolvimento das plantas. Então, a partir do momento que a gente abre um espaço, ganha quem chegar ali primeiro, certo? O conceito de espaço ele possui duas perspectivas. Uma delas relacionada ao número de plantas em uma dada área, ou seja, estamos relacionando o espaço diretamente à densidade populacional. Já a outra definição nos diz que espaço é a área onde uma planta é capaz de influenciar ou ser influenciada por outra planta. Mas influenciar o quê? Então, quando nós pensamos em uma planta, a partir do momento que ela conseguiu um espaço para ela, e ela conseguiu ocupar esse espaço, se fixando ali, ela vai poder assimilar todos os recursos possíveis, tanto acima quanto abaixo do solo. Que recursos são esses? Quando pensamos em recursos acima do solo, pensamos diretamente na radiação solar, mas também temos a disponibilidade de CO2, o oxigênio para sua respiração. Agora, abaixo, estamos falando de água e macro e micronutrientes, certo? Então, a partir do momento que essa planta consegue assimilar esses recursos, consegue ter acesso a esses recursos, ela pode, então, investir no seu crescimento, na sua produtividade. Mas o que quer dizer realmente o termo produtividade? Vocês já devem ter lido, ter ouvido falar em algum jornal, no Globo Rural, que seja, notícias falando da produtividade de grãos no Brasil, tá? Aqui, por exemplo, eu trouxe o caso da soja. E uma notícia dizendo que um produtor registrou uma produtividade de quase 124 sacas por hectare. No caso específico das grandes lavouras de milho, de soja, de feijão, de arroz, nós associamos produtividade à quantidade de grãos, aqui representados por sacas, que são obtidos em uma área de 100 por 100 metros, certo? E aí, tendo em mente isso, nós vamos trabalhar hoje com o termo produtividade total, que é muito parecido. Nós não estamos falando de sementes, não estamos falando de sacas, nós estamos falando agora de matéria seca produzida em uma dada unidade de área. Por isso, precisamos pensar que, por essa perspectiva, que a produtividade é a quantidade de matéria seca por área, conforme a nossa planta cresce, mais espaço ela ocupa, ou seja, menor o espaço disponível nessa área. E maior a interferência que uma planta vai causar na outra em relação à aquisição de recursos. Para estudar essa questão dessa competição intraespecífica, muitos estudos de ecologia de populações, eles são realizados em cultivos. Mas por que cultivos, professora? Porque normalmente em cultivos utilizamos plantas que são anuais, certo? São plantas que não crescem muito e crescem rápido. E, em virtude do seu pequeno tamanho, nós podemos colocar um grande número de indivíduos em uma área relativamente reduzida, certo? E aí eu trago aqui como exemplo o cultivo de alface da variedade romana, desenvolvida por esses dois pesquisadores no final da década de 70. E o que eles viram? Esses dois pesquisadores, ao plotar um gráfico com a densidade de alface e a produtividade, a quantidade de gramas por vaso, eles viram que conforme você aumenta o número de indivíduos, você aumenta a produtividade, porque você tem ali indivíduos crescendo, se desenvolvendo.
Mas, conforme você aumenta muito essa densidade, essa produtividade começa a frear. Essa relação ela fica menos intensa. Então, a gente tem um achatamento da curva, certo? Até que o número de indivíduos adicionado é tão grande que a produtividade não se altera mais. A gente observa aqui uma constância, certo? Então, nesse caso, nós dizemos que essa população atingiu um limiar de densidade. E esse padrão observado é o que nós chamamos de lei da produtividade final constante. Ou seja, a partir de um certo momento, a partir de um certo número de indivíduos em uma dada área, a produtividade não mais se altera. Tá bem? Essa curva produtividade-densidade, ela vai variar ao longo do tempo, ou seja, a gente vai atingir esse limiar de densidade mais ou menos rápido de acordo com a densidade inicial. Tá? Então, nessa figura aqui, nós temos 4 populações, com densidade que varia de 32 a mais de 17 mil plantas por metro quadrado. Vejam os padrões das curvas. Tá? Vamos começar pelas curvas das populações com maior densidade inicial. Aqui os pontos em rosa e em verde. Vejam como a gente chega rapidamente ao limiar de densidade, certo? Em contrapartida, as duas outras populações com as menores densidades, elas têm um tempo maior para investir em produtividade até que o limiar de densidade seja alcançado. Então, vocês podem ver aqui que as duas populações, população laranja e azul, ainda não atingiu esse limiar, a produtividade ainda não se manteve constante, certo? Então, não se esqueçam, quanto maior a minha densidade inicial, mais rápido essa população chega à produtividade máxima. Uma forma de representarmos essa relação em números é a equação abaixo. Complicado, né? Vamos destrinchá-la? A minha produtividade total, yield, por isso Y, ela vai ser diretamente relacionada à biomassa máxima, o máximo que uma planta pode crescer, o máximo que uma planta pode investir em matéria seca, e inversamente relacionada à área necessária para esse indivíduo chegar nessa biomassa máxima. Certo? Complicado? Vamos pegar essa equação e jogar no Excel, certo? Então, aqui eu tenho, né, uma tabela no Excel, onde eu usei alguns valores arbitrários. Tamanho inicial da minha população, 10 indivíduos. Biomassa máxima que essa planta pode chegar, meio quilo. A área, 10 metros quadrados. E aí, aqui o meu Y calculado, a minha produtividade, certo? Conforme eu aumento o número de indivíduos, vejam só que a biomassa máxima se mantém a mesma. Essa planta não ultrapassa meio quilo, certo? E a área também não. Vejam que o valor da produtividade ele vai aumentando, mas ele começa a frear, certo? Até que eu chego aqui, ó, em 10 mil indivíduos e vejam só, o meu Y arredondou-se sozinho para 0,05. A partir daqui, quando eu jogo 200 mil, 500 mil, 1 milhão, 3 milhões de indivíduos, olha que coisa, a produtividade ela se mantém a mesma. Ou seja, nós passamos a entender que a partir de 10 mil indivíduos, nós atingimos o limiar de densidade. A produtividade ela vai ser independente do número de indivíduos naquela área. Ao plotar esses valores em um gráfico, vejam só, nós temos aquele gráfico da lei de produtividade final constante, certo? No início, conforme eu aumento o número de indivíduos, nós temos esse crescimento abrupto, que vai então se freando, até a gente começar a ter a produtividade constante, certo? A única diferença do gráfico em relação aos números da tabela é que esse limiar foi atingido aqui com 1000 indivíduos. Por que isso aconteceu? Simplesmente pelo número de casos após a vírgula, certo? Se a gente diminuir o número aqui, com certeza a partir de 1000, esse valor também não vai se alterar, ok?
Então, o que nós precisamos ter em mente com esse gráfico? Que conforme o tamanho da população aumenta, conforme essa população se torna aglomerada, o número de indivíduos vai parar de afetar a produtividade. Igual vocês podem ver aqui na equação, a gente pode eliminar o fator número de indivíduos. O que a gente vê agora é que a produtividade está relacionada diretamente com a biomassa e inversamente com a área, certo? Então, agora se a gente deixar de pensar na biomassa máxima, o máximo que o indivíduo pode crescer, e passarmos a considerar a biomassa média, qual é a biomassa que a gente observa naquela população, a gente vai ver que ela é, então, calculada como a razão entre a produtividade daquela área e o número de indivíduos, certo? Jogando isso, então, na nossa equação, como que a gente consegue chegar na biomassa média, já que a gente só tem a biomassa máxima? Vejam só, biomassa média é Y por M. Vamos dividir toda a equação por M? Dividimos. Olha o que a gente tem. A gente consegue fazer alguns cortes e vejam só. Então, agora, Y sobre M é igual a minha biomassa média. Então, vejam, a minha biomassa média vai depender daquela biomassa máxima que eu poderia ter e da área vezes o número de indivíduos, certo? Ou seja, se eu tenho poucos indivíduos, a minha biomassa média ela pode ser muito próxima ou a mesma coisa da minha biomassa máxima. Mas conforme eu vou adensando aquela população, conforme eu vou aglomerando aquela população, a gente já não consegue ter a biomassa máxima, certo? Então, a gente vai ter uma diferença entre a biomassa máxima e a biomassa média, ok? Então, se nós pensarmos lá na produtividade final, a partir do momento que ela for constante, quanto maior a densidade, menos espaço e menos recursos disponíveis eu, planta, vou ter para me desenvolver, certo? Então, quanto mais indivíduos, menor a área e menor a influência de uma planta sobre a outra, menor a alocação de biomassa. Certo? Então, nós observamos o seguinte, conforme eu aumento o número de plantas em uma área, conforme eu aumento a densidade, eu vou ter uma redução na produtividade, tá? Na minha biomassa média por planta. Ou seja, se eu tenho uma área e nessa área eu tenho 6 pés de alface, eles conseguem atingir o seu tamanho, a sua biomassa muito próxima àquela biomassa máxima. Conforme eu aumento o número de indivíduos na área, eles já não conseguem chegar àquele tamanho máximo potencial. Já não conseguem alocar toda a biomassa esperada. E quando eu diminuo mais ainda o espaço disponível, ou seja, quando eu aumento a densidade, a biomassa já não vai variar tanto, certo? Então, se vocês observarem, essa figura ela é como se nós botássemos um espelho naquela figura anterior da produtividade. Nós também atingimos um limiar, mas no caso aqui agora de biomassa média, ok? Então, quanto mais indivíduos em uma área, menos eu tenho biomassa sendo acumulada, até que essa variação se torne insignificante. Então, falando dessa questão da relação entre a produtividade e a densidade, os estudos foram realizados em uma série de cultivos. Lembre-se, cultivos esses com ciclo de vida anual. E a maioria deles segue a lei da produtividade final constante. E aí o que acontece? É realizada a colheita e a medição de todo o indivíduo no final do experimento, certo? Eu vou lá, no caso, por exemplo, do experimento de alface, e mato todos os meus pés de alface para saber a biomassa de cada pé de alface por vaso. Tá? Então, imagine agora, se ao invés de eu trabalhar só com pé de alface, matando por completo e pesando a sua biomassa total, eu passe a querer saber o quanto de biomassa de matéria seca foi investida em folha ou em raiz. Será que vai ser a mesma coisa?
Ou se não, imaginem que eu faço um experimento com os meus vasos de alface e ao invés de utilizar o mesmo tipo de solo ou a mesma condição de irrigação, eu vario as condições de crescimento. Será que isso vai afetar a produtividade final? A resposta é sim. Vocês podem observar nessas três figuras que a produtividade total ela varia de acordo com a estrutura. Aqui vocês podem ver, a gente está falando de densidade aqui no eixo X e produtividade. Então, nós temos a produtividade total, produtividade de raízes e produtividade da parte aérea. Veja uma variação. A curva da razão, produtividade, densidade, ela varia de acordo com o tamanho da estrutura. Então, vejam que interessante. Quando a gente pega a raiz como um todo, mata a planta, mata o pé de alface, lava, seca e pesa toda a raiz, eu tenho aquele padrão bonitinho da lei de produtividade final constante. A partir do momento que eu trabalho com raízes menores e raízes maiores, vejam só como eu tenho diferença nessa resposta, certo? E além disso, sim, essa curva produtividade-densidade, ela está fortemente influenciada pelo tipo de condição de crescimento. Então, vocês veem aqui um experimento com milho, tá? Então, no caso aqui, a gente está falando da produção de grãos de milho, onde os autores trabalharam com concentrações elevadas, o normal e pouco nitrogênio no solo. Vejam como cada resposta foi diferenciada, certo? E por fim, essa nossa relação produtividade total e densidade, ela também tem um outro porém. Não é apenas que ela varia entre estruturas ou em diferentes condições de desenvolvimento dessas plantas. Essas equações que nós vimos até agora, elas são apropriadas para populações que têm a mesma idade e que são mostradas juntas. Como no caso que eu falei agora há pouco. Eu termino meu experimento com pé de alface, eu vou lá e mato todo mundo, certo? E além disso, essas equações, esses experimentos, eles não mostram para a gente como que a biomassa média pode variar ao longo do tempo se a gente tiver uma mudança na densidade da população em função da mortalidade de alguns indivíduos. Vejam só, trabalhos com cultivos, nós temos indivíduos sendo semeados em baixa densidade. Lembre-se que, por exemplo, os agricultores utilizam semeadeiras. Isso vai levar a uma redução na competição, na influência de um indivíduo sobre o outro para a aquisição de recursos, assim como no desperdício de sementes. Nós vimos a dificuldade da semente em emergir, em germinar, né, e chegar à sua fase adulta quando chega no solo. Então, a partir do momento que eu trabalho com sementes com certo espaçamento, a gente reduz essa competição. Só que isso é para um cultivo. A população natural, veja só, isso aqui é uma área delimitando um banco de sementes. A gente não tem um limite inicial de densidade. Eu não posso dizer que na floresta do Tinga eu tenho uma área de 1 metro quadrado, 5 sementes no banco, certo? Pode acontecer isso aqui. Em uma área, por exemplo, de 1 metro quadrado, eu posso ter áreas sem nenhum indivíduo, como eu posso ter áreas com uma alta densidade populacional, certo? E aí, um outro fator que nos chama a atenção é que em populações naturais, perenes, nós temos uma plântula com uma biomassa bem reduzida, mas que pode chegar, por exemplo, a ser uma sequoia adulta, apresentando uma grande quantidade de biomassa alocada ao longo do tempo. Então, nós temos uma variação muito grande entre estágios. Então, se nós fôssemos seguir aquela equação da lei da produtividade constante, primeiramente, nós não temos a biomassa variando ao longo do tempo. A gente está falando de biomassa máxima potencial, a gente está falando de número de indivíduos e área. Se a gente fosse seguir isso aqui na natureza, a população ela aumentaria infinitamente. E aí a gente passaria a ter indivíduos infinitamente pequenos dentro daquela área. É o que acontece? Não. Tá? Então, o que a gente realmente vê é que nós temos o aumento do número de indivíduos, levando à aglomeração. Chegou um momento que eu não tenho mais espaço.
ou tem uma competição tão intensa por recursos que nós passamos a ter a morte de indivíduos. Agora sim, tendo a morte de indivíduos, a minha densidade diminui com o tempo, e aí então essas plantas podem investir em produtividade, podem investir na alocação de biomassa. Como corrigir essa equação que não avalia o tempo e não avalia essa mudança abrupta da biomassa, do estágio inicial da planta até a sua fase reprodutiva, por exemplo? Quando nós fazemos um cultivo, a primeira coisa que a gente faz é colocar várias sementinhas no solo, no copinho, onde for, certo? Conforme essas sementes germinam, conforme nós temos recrutamento de sementes para plântulas, chega uma hora que nós temos tantas plântulas que a gente tem que pegar e tirar algumas, certo? Ou, se pararmos para pensar em árvores, as árvores crescem tanto que em um certo momento nós temos que ter essa limpeza, esse corte, certo? Esse ato de cortar ou de limpar, retirar o que está em demasia, nós chamamos de desbastar. E é isso que nós observamos na natureza. A própria população faz o seu desbaste. A população vegetal faz o que nós chamamos de autodesbaste, em inglês, self-thinning. Então, o que nós temos? Nós temos crescimento e mortalidade aumentando a trajetória da população, que vai aumentar a sua biomassa sempre numa relação com a mesma inclinação. Até um certo momento em que essa produtividade ela diminua, que nós chamamos aqui de broken stick, graveto quebrado, certo? Então, vejam só. Vamos começar sempre ao contrário. Então, vamos ler o gráfico da direita para a esquerda. Estamos falando de uma população altamente aglomerada, densa, e aí, então, a produtividade ela não consegue aumentar. A minha biomassa não consegue aumentar. Para ela aumentar, eu preciso ter a morte, o desbaste de alguns indivíduos. Agora sim, veja, essa população ela já está mais raleada, já está mais esparsa, agora tem espaço para crescer e recursos para assimilar. Esses indivíduos crescem. Aumentar sua produtividade até um certo ponto. Passou daqui, mais indivíduos têm que ser eliminados. De novo, a gente tem o autodesbaste acontecendo aqui. Vejam o tamanho dessa população. Até que eu chegue à minha biomassa máxima, que seria, no caso aqui, se eu tivesse um indivíduo apenas. Lembrem-se que para a gente conseguir aumentar a biomassa até o máximo, nós temos que ir perdendo indivíduos. Então, fica sempre essa dica. Não se esqueçam de ler o gráfico ao contrário do que vocês estão acostumados, tá bem? E aí, o mais interessante é que, independente do número de indivíduos iniciais, a gente vai ter sempre esse padrão de autodesbaste, esse padrão do broken stick, certo? Então, vejam aqui, a gente está falando de densidade de genéticos. Lembram? Os gametos que se originaram da semente. Então, nós temos uma população aqui com uma densidade menor e uma outra com a densidade muito maior. Então, vocês vejam como a perda de indivíduos é muito mais intensa nessa população em rosa, por exemplo, em laranja, do que na população azul e na população verde. Mas nós temos o mesmo padrão. Perda de indivíduos até que a gente tenha uma desaceleração nessa perda e nesse aumento de biomassa. O broken stick que a gente discutiu agora há pouco. O padrão dessa curva entre a densidade máxima e a biomassa média, ela é tão constante, tão típica, que se nós amostrarmos a densidade de indivíduos dessa população aquática composta por seres diminutos até uma população de secóias, o padrão vai ser o mesmo. É claro que aqui nós temos uma curva ajustada, nós não temos aquela porção superior onde observamos o broken stick, certo? Mas a inclinação dessa equação da reta relacionando a densidade e a biomassa média segue a mesma inclinação, ou seja, se utilizarmos aquela equação da reta y igual a x mais b,
esse valor da inclinação vai ser o mesmo, independente da espécie do grupo vegetal que nós estamos utilizando. E o valor dessa inclinação sempre será menos 4/3, certo? Por muito tempo, esse valor foi considerado menos 3/2, mas estudos recentes fizeram essa atualização. Por conta desse valor menos 4/3, ou seja, o negativo aqui mostrando uma relação inversa entre os dois parâmetros, essa lei é chamada de lei da potência menos 4/3, que entrou no lugar da lei de Yotta ou lei potência menos 3/2, certo? Então, ela nos mostra que, independente do grupo vegetal que nós estamos trabalhando, nós temos essa relação inversa entre a biomassa média e a densidade e a inclinação, que vai ter sempre um valor de menos 4/3. Certo, pessoal? Então, relembrando os vários assuntos muito importantes que nós vimos nesse vídeo de hoje. O espaço é o primeiro fator a influenciar o desenvolvimento das plantas. Ao garantir o seu espaço, elas podem, então, obter seus recursos, tanto acima quanto abaixo do solo, investindo em produtividade. A produtividade total é a quantidade de matéria seca produzida em uma dada unidade de área. E aí nós vimos que a produtividade total ela vai depender da biomassa máxima que uma planta pode ter e a área necessária para ela atingir essa biomassa. E com isso, essa biomassa, essa produtividade vai depender da densidade. A biomassa média é a razão entre a produtividade total e o número de indivíduos. E quanto mais indivíduos eu tenho, menos espaço eu tenho para ter recursos para investir na minha produtividade. Por fim, nós vimos que a relação produtividade-densidade ela é totalmente diferente na natureza. Nós temos o fator tempo sendo muito influente, além de termos uma variação muito grande da biomassa entre o indivíduo no estágio plântula e o indivíduo adulto, certo? E então, para garantir o crescimento, o aumento da sua produtividade, uma população precisa fazer o que nós chamamos de autodesbaste, self-cleaning, certo? A própria população de plantas faz a sua regulação conforme a densidade aumenta em excesso e nós passamos a ter uma população aglomerada. É muito importante que vocês lembrem que essa relação inversa entre densidade e biomassa média, ela segue o mesmo padrão em diferentes grupos de plantas, então nós passamos a ter uma curva ajustada com a mesma inclinação. Valor esse, menos 4/3. É isso, pessoal. Esse é o último vídeo da semana. Tirarei as dúvidas de vocês e discutiremos alguns pontos importantes do nosso próximo encontro síncrono. E eu vejo vocês nos vídeos da próxima semana. Até lá!